William Travassos, vamos falar do Rio de Janeiro, que é a sua terra, manhã de terror por lá, mais uma vez, né? A cidade maravilhosa vive momentos de tensão com uma mega operação da Polícia Civil contra a facção criminosa no complexo de Israel. Deixou 2 homens baleados em ônibus diferentes. Há um tempo atrás, a gente entrevistou aqui na Itatiaia o Luiz Flávio Sapori, especialista em segurança pública, sobre a situação do Rio de Janeiro. Ele disse que o Rio de Janeiro, em termos de violência, William, é um caso perdido. Você concorda? Não concordo com o Sapori. Eu acho que a gente não pode desistir disso, né? Apesar de, quando olhar para o Rio de Janeiro, enxergar o território dominado, eu acho que o que falta é encarar o crime organizado no Rio de Janeiro como uma tropa insurgente. Não é mais aquela coisa do bandidinho que toma conta de uma comunidade, né? Eles atiram contra as pessoas na Avenida Brasil, contra ônibus, contra a escola, para parar operações policiais. Eles derrubam aeronaves, eles matam agentes públicos e dominam o território, inclusive nessa área, com ideologia, né? Obrigando as pessoas, né? Ou expulsando aquele que não compactua com a mesma religião. O que aconteceu hoje de manhã no Rio de Janeiro, por volta das 6 horas da manhã, eu recebi um vídeo de uma senhora numa estação, né, de ônibus, sentada fazendo uma oração, enquanto ouvia o som dos tiros, as pessoas agachadas, se protegendo atrás de mureta. Então, assim, eu acho que está na hora do governo federal encarar essa turma como terrorista e botar o bloco. A gente precisa entrar e achar essa turma aí. E para você, Silvana Lobo, operadora do direito, acha que o Rio de Janeiro é um caso perdido? Por que a gente, o que vê no Rio de Janeiro, não vê em outras cidades do país, hein? Toda hora tem uma criança baleada, toda hora tem escola fechada, toda hora tem pista interditada por causa de tiroteio. O problema ali, se eu tivesse essa solução, era, né, mágica. É uma solução muito difícil. Você tem ali uma sociedade que já é muito facilmente cooptada pela prática da criminalidade. E a prática da criminalidade, ela rende valores financeiros maiores do que o salário mínimo, maior do que o Uber, maior do que outras atividades. Então, ali a gente tem uma crise social, moral muito grande. E se não houver um enfrentamento da própria sociedade, não vai ser só com a polícia, com a Força Nacional que a gente vai resolver isso, não. E graças a Deus ainda que a maioria das pessoas são pessoas que a gente fala que não são criminosas, que não partem para a atuação da prática criminosa. Agora, é muito difícil, mas eu concordo com o Travassos. Se a gente falar assim, não tem mais jeito, aí como é que funciona? Não existe isso não. O Estado não pode se quedar à prática da criminalidade. Tem que ter um enfrentamento, mas o enfrentamento tem que ser coletivo. E isso passa pela educação das crianças. E para você, Rita Mundinho, o que acha dessa situação do Rio de Janeiro? Concordo plenamente com a Silvana, é um problema histórico que vem desde a contravenção, que era bonito, né? Jogo do bicho com a escola de samba. Então, essa história foi sendo criada no Rio de Janeiro e a sociedade foi sendo cooptada. Então, é necessário vontade política e sim, no caso do Rio de Janeiro, praticamente tolerância zero, porque o nível de evolução do crime das facções no Rio, ele é diferente do que acontece no resto do Brasil. E a gente não pode transformar o Rio de Janeiro, como já em Universidade Federal do Crime, num centro de disseminação do conhecimento da bandidagem. E é isso que tem acontecido. As pessoas vão para o Rio fazer treinamento e levar o know-how da bandidagem, das facções, para os outros estados brasileiros. Então todo mundo sabe disso? Então vamos impedir, mas para isso é necessário vontade política e a palavra mágica que não temos há muito tempo no Brasil: educação de qualidade, uma educação que entregue para as crianças na escola valores. E para você, Eduardo, acha que o Rio de Janeiro especificamente é um caso perdido, como diz o Sapori, e com que o William Travassos não concorda? Eu já me preocupei mais com o Rio, sabia? Eu estou muito mais preocupado com Minas Gerais. Por N razões. Uma delas, o líder do tráfico de drogas aqui no Morro das Pedras, que fica em frente à sede da Itatiaia, está morando no Rio, com o Peixão, com os amigos dele lá. Outra preocupação, a coisa é muito grave, é na Grande Rio, aqui está grave em Teófilo Otoni, Uberlândia, Juiz de Fora, a todo lado. E dentro de Belo Horizonte, que é um tal de você ouvir que o cara da Cabana está mandando no São Francisco, o outro aqui da Ventosa está mandando lá em Venda Nova.
a coisa está se espraiando de uma forma assustadora. E as nossas autoridades estão falando... Eduardo Costa, Rita Mundim, Silvana Lobo e William Travassos participaram da conversa de redação.